Bom dia, tudo bem? Eu passei a minha infância pensando, será que dá pra ser herói? Porque eu lia muito gibi de super-herói, acompanhava os quadrinhos, eu tinha caixas de gibis, lia O Homem de Ferro, lia Capitão América, Conan. Aliás, Conan me despertou o interesse de estudar história, a Mesopotâmia antiga, os Sumérios. A história de Conan é realmente muito parecida com a do rei Davi e me levou então a querer conhecer mais a história do rei Davi para comparar. Mas um dos heróis que eu sempre fui encantado era o Homem-Aranha. Agora tem um novo Homem-Aranha, mas ele é muito diferente daquele antigo que eu conhecia, então às vezes parece que a gente foi desconstruído quando vê o novo Homem-Aranha. Não vou dizer que é mais legal ou menos legal. Talvez tenha pessoas novas que achem ele mais legal agora, o Homem-Aranha. Mas como bate aquele sensação de o nosso herói ter sido desconstruído, para mim, eu acho o outro antigo mais legal. O Homem-Aranha era bem humano, ele sofria muito, ele tinha muitas dificuldades financeiras, ele era às vezes apresentava até muita fragilidade. Talvez isso que me encantava mais era a parte humana que aparecia nele, e é muito comum ver ele em aflições e sofrimentos antes de conquistar uma vitória, com fraquezas que realmente se parecem muito com as nossas humanas. Então eu era encantado pelo Homem-Aranha. Ele era realmente o meu herói preferido. Aquele Homem-Aranha é o meu herói preferido. E falando de heróis, então, por ser tão encantado por esse mundo de super-heróis, a gente começa a procurar heróis na história. E aí, nessa procura por heróis na história, vai se descobrindo heróis humanos, Mandela, Tiradentes, Madre Teresa de Calcutá, entre outros. E depois, estudando mais, a gente vai percebendo que todos esses heróis humanos apresentavam falhas que às vezes eram até grotescas, defeitos morais até grotescos. Em Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, defeitos horríveis foram descobertos. Mandela, Gandhi. Então, a gente vai observando que os heróis humanos, apesar de ter muita coisa boa, muita coisa legal para se aprender com os heróis humanos, existem falhas nos heróis humanos que também devem deixar um exemplo muito claro para nós. Não existe homens perfeitos, não existirão heróis humanos perfeitos, e isso pode nos trazer até algumas decepções se a gente ficar procurando perfeições dos heróis da vida humana, da vida real. Então, às vezes é melhor continuar com os heróis dos quadrinhos. E para mim foi uma grande inspiração. Sei lá, montou um caráter em mim, um desejo de ser herói também, um desejo de ter aquela dignidade, aquela hombridade encontrada nos heróis, e em especial no Homem-Aranha. E então eu acho que eu cresci montando minha personalidade baseada nisso. E então eu sinto muito desejo de ser herói. Parece ser um pouco egoístico, porque a gente deseja sim algo por querer ser herói. A gente deseja sim se sentir melhor, vendo os outros, nos admirando, vendo os outros gostando do que a gente faz. Mas, na verdade, isso pode levar a um perigo, e é chamado de síndrome do herói, que eu vou falar outro dia. Mas para que não passe por esse perigo, é necessário então se basear num herói sensacional, o maior de todos os heróis, Jesus Cristo. Incrível como esse herói veio mostrando mais humanidade do que nós mesmos. Veio mostrando fraqueza, veio mostrando, em vez de superpoderes, super humildade. Esse herói salvou muitas pessoas, continua salvando. Esse herói me salvou da cocaína, esse herói salvou a minha família, esse herói tem salvado pessoas dos vícios,
Esse herói tem salvado pessoas de depressões, esse herói tem salvado pessoas em várias situações cotidianas. Esse herói é mesmo sensacional, sem usar força, sem usar arma, sem usar superpoderes. Ele conquistou o mundo, ele mudou a história. Esse super-herói carregou uma cruz pesada nas costas simplesmente por amor. E é por isso que esse super-herói deve ser lembrado e copiado para quem quer ser super-herói. Nele não se achou falha, nele não se encontra defeitos, e isso é o mais importante para a gente se basear realmente. Puxa, qual super-herói eu gostaria de ser? Eu gostaria de ser como o super-herói Jesus. E ele mesmo disse que nós podemos ser heróis como ele. Eu quero ser herói. E um dos ensinamentos mais fantásticos é que não é para a gente ter superpoderes, pelo contrário, é para ter super comunhão. Uma das cenas que me deixaram emocionadíssimos no Homem-Aranha foi quando ele, para parar um trem, exauriu todas as suas energias, aquele trem cheio de gente, e ele tentando parar com a sua teia, forçando ao máximo, usando todas as forças que tinha do seu ser, até ele ter conseguido parar aquele trem, mas ele já estava tão exausto que assim que ele parou o trem ele desmaiou e ia cair. Aquele pessoal do ônibus então socorreu, ajudou ele. Quando ele ia morrendo, ele ia caindo. Aquele povo todo carregando ele nas costas, levando de um para o outro, salvando aquele super-herói. Então naquela cena eu chorava muito e pensava, todo herói precisa de heróis. Todo herói precisa de pessoas em sua volta. Um dos maiores ensinamentos do maior herói Cristo é o ensinamento que devemos levar em frente. Quando você se lembrar de algum tipo de herói, lembre-se, o maior herói foi o nosso Cristo, que ensinou justamente o que eu vi naquela cena do Homem-Aranha. Alguns são mais fortes, alguns são mais fracos, um tem certos dons, outro tem outros, mas todas as pessoas diferentes, todas as pessoas com vários dons e várias qualidades diferentes, unindo-se, podem sim um ajudar os outros. Esse é o poder da comunhão. Esse é o maior ensinamento do nosso maior herói, o nosso único herói capaz de derrubar e derrotar todas as coisas do mundo. Nele se encontrou a humildade, o seu maior poder, e que nós tenhamos essa humildade para poder fazer o que um verdadeiro herói precisa fazer. Trabalhar junto, todos os heróis trabalhando junto uns pelos outros, para não cair na doença, para não cair no seu próprio desejo de ser herói. Pois pode ser, como eu já disse, perigoso desejar ser herói, pode ser até mesmo danoso desejar ser herói, a não ser que você seja, sim, pré-moldado e depois modulada a sua personalidade nesse herói que não se encontra falha nele, Jesus Cristo. Você vai ser herói da sua família, você vai ser herói para o seu filho. O mundo precisa de heróis. Ao invés de ser um pai vilão, ao invés de ser uma mãe vilã, seja um pai, uma mãe, um pai herói, uma mãe heroína, seja um cidadão herói. O mundo precisa de heróis. Políticos que infelizmente não são heróis. A primeira coisa boa de ser herói é porque a gente não é vilão, daí já começa a coisa boa. Mas a gente tem visto no poder governantes, políticos, presidentes, vereadores, todos vilões, fazendo mal para as pessoas em sua volta. A gente vê no sistema religioso vilões roubando, extorquindo, enganando, mentindo e escravizando. A gente vê em nossa volta cidadãos vilões, jovens usando droga, jovens vendendo droga, pessoas roubando, pessoas batendo, matando. Quantos vilões! Deus precisa de heróis. Você precisa se basear em algum herói, ter a inspiração de um herói para poder se tornar um herói. E o melhor herói para te inspirar é aquele que não tem defeitos e ainda ensina a receita para ser um herói sem causar danos a si próprio. Jesus Cristo, o nosso super-herói. Tenha um bom dia.